Provérbios 17, versículo 3. Todos acharam? Provérbios 17, versículo 3. Provérbios 17, versículo 3. Amém? O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Fechar os nossos olhos, amém? Senhor, obrigada, meu Pai, por essa noite que o Senhor preparou para todos nós. Que hoje, Senhor, neste lugar, o Senhor venha falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, Pai, diferente da forma que chegamos. Eu sei que há propósito debaixo do céu, Senhor, para cada um de nós neste lugar. Então, que não seja a Daniela, mas que seja o Teu Espírito Santo falando nesta noite. Então, tudo que vai acontecer neste lugar, que não seja nada do homem, mas somente do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e clamamos pela Tua presença neste lugar, Senhor. Porque se a Tua presença, Senhor, não nos convencer do pecado, de nada vale, Senhor. Então recebe, Senhor, os nossos corações no altar e venha trabalhar no nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Ele já pode sentar. Esse versículo o Senhor falou comigo exatamente hoje à tarde. Porque os homens, eles são capazes de provar, refinar ou avaliar o ouro ou a prata, mas só Deus é capaz de avaliar, refinar ou provar o coração do homem. Eu vou fazer uma pergunta nessa noite. Quem desta igreja está passando por provação? Levanta a mão. Amém. Engraçado que, quando eu estava falando com o Senhor, e o Senhor falou assim, provação. Eu falei, Senhor, mas provação é um assunto tão corriqueiro. É um assunto que a gente está cansado de falar. E o Senhor quer que fale sobre provação. Aí ele falou, é necessário. Pastor, vou perguntar ao Senhor para se levantar 3 provações que confrontam o meu caráter, o meu eu e minha forma de ser. E o Senhor só falou assim para mim, é necessário falar sobre provação nesta igreja. É necessário você estudar sobre a provação que eu tenho colocado na tua vida, porque não vai ser nem a primeira e nem a última. E quando o Senhor falou para mim, para falar sobre provação, eu recebi uma ligação de uma irmã, e essa irmã falou assim para mim, Dani, eu não sei o que eu falo, mas eu tenho uma amiga que ela foi abandonada pelo noivo, o pai é alcoólatra, teve roubo na casa dela, a vida dela está uma bagunça, está totalmente desestruturada. Ela diz que ela sempre esperou no Senhor, que ela sempre foi fiel no Senhor. E ela perguntou aonde estava Deus nisso tudo. E ela questionou onde é que estavam os meus sonhos. Meu sonho de casar, meu sonho de ter minha vida. Onde é que estava Deus? E a nossa caminhada com o Senhor, igreja, é com muitos espinhos. Não é fácil. E às vezes os espinhos são muito, muito profundos. Os espinhos causam-se feridas profundas
mexeu a nossa alma. E a gente tem que continuar caminhando. E eu pergunto para você, aonde está Deus nisso tudo? Às vezes parece que nós temos o controle de todas as coisas. De repente você não sabe nem quem você é diante de uma provação. É como se tudo que você soubesse da palavra de Deus tivesse se esvaído pelo ar. E você às vezes entra num desespero sem saber o que fazer. Aí eu pergunto, aonde está Deus nisso tudo? Eu acredito que, eu acho que quando o Senhor ele olha para nós e vê um desespero, uma consequência de uma provação que a gente está passando, a dor, eu, Daniela, sinto que o Senhor deve se entristecer muito, porque a palavra dele fala que onde há minha presença, há plenitude de alegria. Aí eu pergunto para o Senhor, Senhor, aonde está essa alegria? Onde eu posso encontrar alegria no meio do choro? Onde eu posso encontrar alegria no meio de algo que eu não vejo solução, que não tem solução, que está dando tudo errado? Aonde eu encontro? Aonde eu posso achar isso? Parece que essa alegria é algo assim que é muito subjetivo. A alegria está no ar, não é? Em Romanos 8:38 fala assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, a gente não percebe mais o amor dele. E o único que se separa dele somos nós. Porque ele já disse que nada pode te separar do amor dele. O Senhor, ele nos prova. Entenda que a aprovação não vem do homem. Quando chega a aprovação da tua vida, é para te aproximar de Deus. Quando chega a tentação, é para te afastar. Só que, quando chega situações na tua vida, e parece que tudo sumiu, toda a perspectiva, tudo aquilo que você planejou, não tem nada saindo como você planejou. E parece que o lixo vai tomando conta da tua alma. E não tem mais lugar para Deus. Deus ficou de lado. E aí, me deparei com uma história muito interessante. Mas antes eu vou ler o Pedro 4,12, que fala: amados, presta atenção, igreja, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Existe um livro chamado História Eclesiástica. É um historiador cristão. Ele viveu no período do imperador romano. E nesse livro ele descreve toda a existência e evolução da igreja, relata como os cristãos eles eram perseguidos e mortos pelos romanos. E se você ler trechos desse livro, você vai se deparar com algo que o próprio historiador falou, que ele ficava de boca aberta, porque ele viu o seguinte: os cristãos eles eram lançados na arena, a arena cheia, lotada, esperando que eles fossem devorados por feras. É leão, é leopardo, é urso, e todos estavam vibrando. E ele viu que o povo começava a clamar o nome de Jesus. O povo gritava, falava o nome de Deus. E sabe o que acontecia? Chegava a primeira fera, se recusava. Aí ele falou assim, os romanos: vou mandar a segunda. Chegava a segunda,
e voltava. A terceira voltava. Diz que os cristãos chegavam assim, a sentir o cheiro do animal. Eles chegavam assim, a encostar o focinho cheirando, mas nem um fio de cabelo era tocado. Porque Deus, Ele fecha a boca do leão diante da criação dele. É o que nós vemos na história de Daniel. Daniel é a prova viva disso, aleluia. E quando você vê assim, meu Deus, e a história diz que logo em seguida, aquelas feras se voltavam para os pagãos e dilaceravam. Mas aqueles que buscavam a Deus, aqueles que clamavam, que adoravam em Deus no meio daquela arena, nem um fio de cabelo era tocado. Esse é o Deus que tem cuidado de nós. Eles foram provados, mas nem um fio foi tocado. Deus não livrou da arena. Ali estava cheio de inimigo, bradando, batendo palma. Mas Deus não livrou da vergonha. Deus não livrou da humilhação. Mas Deus estava com eles. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. Porque diante de toda daquela humilhação que eles passavam, no final eles viram, sabe o quê? Quem é o Deus de Daniel? Quem é o Deus daqueles homens? Que nem um fio de cabelo é tocado. E a todo tempo a gente tem sido colocado à prova. E o questionamento para nós, igreja, é porque quando a gente entra numa prova, a gente se esquece quem é Deus. Então eu pergunto para você, igreja, você igreja particular, cada um de nós é igreja. Igreja, responde no teu coração. Você ama Deus? Vamos responder alto. Se sim, fala amém. Igual o Rafa falou. Igreja, você ama Deus? Amém. Igreja, você quer mais de Deus? Amém. Igreja, você quer experimentar Deus? Amém. Em Romanos 8,36 fala: como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Mateus, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Quem é aquele que diz assim, acontece quando o Senhor ou não mande? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmãos, esse é o preço daquele que ama Jesus. Esse é o preço daquele que quer experimentar Deus. Esse é o preço daquele que quer mais o Senhor. Esse é o preço daquele que quer ter experiência. O matadouro está aí. O matadouro está aqui. O matadouro está na tua casa. O matadouro está onde você colocar os teus pés. A todo tempo somos entregues à morte. São palavras que podem te matar. São pessoas que podem te matar. São circunstâncias que podem te matar. Mas você não quer mais de Deus? Por isso que ele fala que não há tentação humana, porque Satanás não dá tentação além das nossas forças, igreja.
Não há tentação humana que você não possa suportar. E a provação, se você olhar aquela tentação como algo que o Senhor permitiu, porque nada acontece nessa terra sem a permissão do Senhor, você vai entender que a tentação que o diabo está lançando na tua vida se transforma em provação para que você se aproxime de Deus. Esta igreja é provada e será aprovada. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós sentimos as nossas dores na nossa alma. E você não grita, e você não chora, e você não fala com o Senhor. Você precisa, igreja, gritar e falar como está o seu coração para Deus. A Bíblia fala que nem os profetas deixaram de fazer isso. Os profetas reclamavam, choravam, se lamentavam, gritavam. E não é por isso que Deus deixou de colocar a mão sobre a vida deles. Jeremias 28 fala assim: porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, desonra, iludíbrio, escárnio, todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. A palavra mostra que Abacuque foi o profeta que mais questionou Deus. Ele fala assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Até quando? E às vezes a gente é muito manso quando a gente fala com Deus. E às vezes o nosso coração está tão irado, está tão raivoso, que nem clamar, nem gritar, nem espernear você consegue. Você pode fazer isso com o teu pai. Você pode gritar com ele, falar do jeito como você se sente. Você pode falar: Senhor, eu não estou aguentando. A minha noite de choro tem se estendido, eu não estou aguentando. Eu estou sem força. Até quando, Senhor, eu preciso passar por isso? Até quando, Senhor? Quando vai vir minha bênção? Quanto tempo mais, Senhor, eu tenho que esperar por isso? Quantas noites eu tenho que chorar, Senhor, para que o Senhor venha derramar? Até quando, Senhor, eu vou ver a tua mão, a tua provisão? E o povo se cala e não coloca para Deus aquilo que está no teu coração, na tua alma, o que tem te deixado doente. Então o povo está padecendo porque não está conhecendo o Deus que serve. Deus está te chamando: clama a mim. Você pode gritar, chora. Eu vou continuar aqui. Quem já desobedeceu seu pai? Ou a sua mãe? Por acaso ela deixou de te amar porque você fez uma coisa errada na sua casa? Por acaso a sua mãe deixou de amar você porque você desobedeceu? Se nós que somos humanos não somos capazes de fazer isso com os nossos filhos, imagina o nosso Deus. O choro, ele dura uma noite inteira. E tem um versículo que explica exatamente isso. Efésios 4, 26 fala assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse é aquele choro da noite toda. É aquele choro que consome teu coração de tanta dor. É aquele choro que você pergunta: por que, Senhor? Mas aqui o Senhor fala o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque no Salmo 16, 11, fala que onde há a presença de Deus,
há a plenitude de alegria. A ira pode vir de muitas situações, mas ela não pode tomar frente no teu coração, porque senão você vai andar igual os nécios, direto para a morte. Todos se lembram da história do coxo? Dos amigos que levaram o coxo pelo telhado para receber a cura? Amém? Todos lembram dessa história? Jesus estava ali, curando, e a multidão observava. E os amigos desse coxo, vendo que a multidão era intensa, resolveu levar esse coxo a Jesus para que ele pudesse curar. E assim diz: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Seria mais fácil que Jesus acabasse logo com aquela prova daquele homem, falava: você está curado, levanta e anda. Mas ele fala assim: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas antes ele fala assim: vendo-lhes a fé. Sem fé, começou por aí. Quando aquele homem chegou ali, Jesus podia ter falado: levanta-te e anda. Mas sabe o que acontece? Aquela sala, aquele lugar onde Jesus estava curando aquele homem, existiam paralíticos também na alma, coxos também na alma. Mas por quê? Coxos que andavam, mas estavam paralisados. Porque antes que Deus te dê alguma coisa, tem que ter uma coisa primeiro para acontecer: reconciliação com o teu coração. Jesus quer o teu coração. Jesus queria o coração daquele coxo, para que aquele coxo pudesse entender o seguinte: eu sou mais importante do que a tua cura. Está todo mundo querendo a provisão daquilo que as mãos do Senhor pode dar, mas não quer aquele que é o provedor de todas as coisas. Quando Jesus fala: estão perdoados os teus pecados, é o seguinte: filho, eu estou aqui, eu sou o teu motivo, eu sou a tua alegria, levanta, eu estou aqui, eu nunca te desamparei, onde você está eu estou com você todos os dias, até o final dos séculos. Sabe aquele sonho que você teve? Eu estou contigo. Sabe aquela viagem que você quer fazer e nunca conseguiu? Eu vou com você, aleluia. Porque Deus quer que você se reconcilie. Deus quer teu coração. Deus fala assim: os teus pecados estão perdoados, para que Ele possa estender a provisão na tua vida. Aquele povo precisava ver o seguinte: para de me pedir uma porção de coisa. Eu só quero o teu coração. Eu te perdoo. Eu te perdoo para você recomeçar. Eu te perdoo para eu poder dar aquilo que você tanto quer. Eu te perdoo. Tanto que a continuação do versículo fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa. Repete, igreja: recompensa. Repete: recompensa. Mais uma vez: recompensa. Aqueles que o buscam. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está a sua vida em Deus. Mas eu sei que em toda provisão, logo depois vem um milagre. Toda prova que você passa, vem um milagre depois. Mas aqueles que permanecem no caminho. Talvez você tenha até tomado posse
de algo que o Senhor já tenha dado a você, mas talvez o seu coração ainda esteja com vazio. Porque você pode ter todas as coisas do mundo. Você pode ter dinheiro, você pode ter a esposa que queria, você pode ter o marido que queria, você pode ter o filho que queria, você pode ter tudo no mundo. Mas se Jesus não tiver, se Jesus não for a prioridade da tua vida, se Jesus não preencher o teu coração, tanto que você vê, tem gente que acha que a solução é dinheiro. Eu estou passando por isso, eu tenho essa conta, eu tenho isso. Quanta gente que a gente já viu, milionário, cheio do dinheiro, se suicida, está depressivo. Quem já viu? Porque não é o principal, igreja. Quando Jesus fala, tenha bom ânimo, estão perdoados os teus pecados, ele fala o seguinte: vamos nos reconciliar novamente? Vamos reconciliar nossa aliança? Vamos ter uma nova aliança entre eu e você? Vamos recomeçar? Aí você vai falar: amém, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. E a sua fé, ela é restabelecida, e aquilo que você crê, ele faz acontecer. E ele faz acontecer melhor, porque tudo que a gente planeja não chega nem pertinho daquilo que Deus planeja. Ele dá a recompensa daqueles que o buscam e que creem. Quando aquele homem foi a Jesus, a cura já tinha sido liberada. Mas o que faltava era o coração dele ser curado. Tiago 1,17 fala assim, toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, o que vem do céu já está certo, igreja. O que é do céu já foi liberado para a tua vida. Você crê? Então por que a gente chora no meio da provação? Por que a gente se desespera tanto diante de uma batalha? Você crê, igreja? Você crê, igreja, que a tua vitória já está liberada? Você tem que crer que a tua vitória já está liberada em nome de Jesus. A Bíblia fala, já está pronto. Mas por que você ainda não conseguiu contemplar? Por que ainda não chegou? Será que é necessário o Senhor falar para você? Seus pecados estão perdoados? Tenha bom ânimo. Você está precisando ouvir? Tenha bom ânimo para continuar a caminhar? Senhor, eu separei algo aqui, olha que interessante. As tentações tocam na sua carne. As tentações te afastam de Deus. As tentações você consegue resolvê-las porque dependem unicamente de você. As provações tocam no teu espírito. As provações te aproximam do seu Pai. Já nas provações, quando você é aprovado, Deus mesmo põe fim, Ele mesmo resolve, porque vem dele e a solução está nele. Todo mundo conhece aqui o Sermão dos Montes? O Sermão do Monte. Quando Jesus viu a multidão, subiu ao monte e ensinou ao povo. Hoje eu estou lendo muita passagem, né? Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? É isso aqui que vai libertar. Não dá para guardar tudo, né? Tem gente que tem facilidade. Mas a palavra do Senhor que vai trazer libertação ao teu coração nessa noite. Mateus 5 fala. Eu quero te perguntar o seguinte, eu vou ler algumas situações. Qual dessas situações você se encontra? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque por eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque dele herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quem você é nessa noite? Quem você é nessa noite, igreja? Até os pacificadores encontram resistência no mundo espiritual. Quando o Senhor fala bem-aventurado, das bem-aventuranças, eu acho que nesse grupo aqui ele fala de todos nós. Tem uns que têm fome e sede de justiça, tem uns que são mansos, tem uns que são humildes, tem uns que são os pacificadores, tem uns que são injuriados por causa do Evangelho. Quem é você nessa noite? Quem é você no Sermão do Monte? Você vai encontrar resistência em ser quem você é. Mas como ser bem-aventurado, como ter essa alegria inabalável, como ele fala, bem-aventurados que choram, como ser bem-aventurado? Aí o Senhor falou assim, aquele bem-aventurado entende que somente eu sou capaz de fechar a boca do leão. Então não importa se você é excessivamente humilde, que se te pisam, se estão caluniando a teu respeito, se você tem sido perseguido, não importa, porque você sabe que o teu Deus é o que vai fechar a boca do leão. Nada pode tentar contra a tua vida, se você tem um Deus que cuida de você. Eu estou fazendo um curso de liderança e ouvi uma pergunta de um professor que me impactou muito. E eu vou compartilhar com os irmãos, porque quando a gente passa pelo tempo de provação, amém? Qual é o sentimento que você carrega na tua alma? Quando você é provado, será que você tem a alma muito angustiada? Será que você tem muito medo? Será que sua autoestima fica muito baixa? Todo mundo tem um sentimento que acompanha. Será que quando você é provado, falta em você o domínio próprio? Aí quando eu penso em domínio próprio, eu lembro sabe de quem? Esaú e Jacó. Esaú trocou aquilo que é eterno, precioso por um momento. Ele não soube ter o controle por um prato de lentilha, uma bênção que o pai tinha designado para ele. E aí a pergunta que esse professor fez: quem você convida para conviver com você diante da provação? Quem você convida, igreja? Será que é o teu medo? Será que diante da tua provação você tem medo? Será que a tua falta de credibilidade em Deus, a tua ausência de Deus, a sua raiva é ira? O que te acompanha quando você é provado? Aí, esse professor falou o seguinte:
Quem produz esses sentimentos não é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você convida o medo, a falta de domínio próprio, a angústia, a tristeza, a falta de mansidão, a fidelidade, a falta de fidelidade em Deus, sabe quem você está convidando para andar do seu lado? Seu inimigo. É exatamente isso. Ele é o único capaz de produzir todos esses sentimentos em você. Então, quando você traz para o teu coração medo, sabendo que a palavra do Senhor fala que o amor lança fora todo medo, não tem concordância, igreja, não há relacionamento entre medo e amor. Ou você crê que o Deus deu o Filho dele unigênito pela tua vida, ou você vai continuar tendo medo. Não há acordo. Quem você tem carregado na tua aprovação é para andar com você. Quem tem tirado o teu sono? Será que é porque você tem perdido o teu sono para adorar a Deus? Ou para poder ficar preocupado? Quem tem andado com você assim que o Senhor tem falado comigo? Diante da tua aprovação, quem você tem chamado para conviver contigo? Você precisa decidir quem anda com você. 1 João fala, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E os milagres acontecem depois da dor. Se você for dar uma vasculhada rápida pela Bíblia, você vai ver Ana clamava por um filho. Confundida, como uma embriagada, gerou o quê? Um profeta. Abraão subiu ao monte para oferecer seu filho em sacrifício. O Senhor pediu a ele isso, o único filho dele. Imagina aquele homem que subiu chorando, e ali ele viu a mão de Deus, ele viu o milagre. José foi vendido como escravo, abandonado pelos seus irmãos, e foi levantado como governador do Egito. Marta e Maria, que sofreram a morte do seu irmão, e viram o seu irmão ser ressuscitado. O povo no Egito sofreu durante anos e viu o mar vermelho se abrir. E aqueles que permaneceram, poucos foram para a terra prometida. Maria, mãe de Jesus, sofreu com a dúvida do seu esposo, mas gerou o nosso milagre, amém? Paulo, de perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido. Esse foi o toque do Senhor. Na verdade, todos nós recebemos o toque do Senhor. E quando o toque do Senhor é real, igreja, não importa o tempo do teu choro, quando o toque do Senhor é real, algo novo acontece na tua vida, milagre acontece na tua vida, e acontece de verdade. Quando a gente olha a história da mulher hemorrágica, ela passou 12 anos cativa, no cativeiro por Satanás. Vocês imaginam aquela mulher separada, os pais indo lá, e aí, terminou seu ciclo? Não, os pais voltaram. Será que aquela menina passou 12 anos, da adolescência até a juventude, presa em um lugar, separada? E a Bíblia fala que apenas um toque, um toque, igreja, um segundo, um toque, aquela mulher foi liberta de 12 anos no cativeiro de Satanás. Quando a gente olha a mulher samaritana, promíscua, estava lá, bebendo água no cântaro dela, e Jesus chega, dá-me de beber. E a Bíblia fala que aquela mulher saiu dali, quando Jesus se revelou a ela, aquela mulher saiu dali, a Bíblia fala, falando ao povo, gritando ao povo. Ninguém fala para o povo assim, ele é o Messias. Não, ela gritou. E ela voltou àquele lugar onde ela foi envergonhada. Ela não se preocupou, porque quando te Deus, ele honra você. Ele torna desonra em honra. Ele leva você ao mesmo lugar que você foi humilhado, oprimido ou oprimida, humilhada, e te levanta. E a Bíblia fala que todo
todos creram naquela mulher, porque a mulher falava do Messias que estava por vir, o Messias que conhecia a vida dela inteira. Deus trabalha com cada um de uma forma, igreja. Mas o que você precisa saber nessa noite, que o toque no Senhor transforma a tua vida. O toque no Senhor muda a tua história, muda a tua casa, muda o teu trabalho, muda o teu relacionamento que você vive. Ninguém aqui é escravo, nós não somos escravos, nós fomos libertos. Então exija em Deus uma vida de plenitude, uma vida de bonança. Ainda que o choro dure uma noite toda, a alegria chega pela manhã. Se você crer, vai acontecer. Porque a recompensa só chega para aqueles que se aproximam, aqueles que buscam o Senhor em espírito e verdade, porque é esse que Ele procura. Igreja, creia. Para terminar, Salmo 66, 10, 12 fala o seguinte: pois tu, Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseram fardo. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Você crê que existe um lugar de fartura para a tua vida? Se você crê, existe uma sala que te aguarda. Eu não sei qual o contexto que você vive hoje. Eu não sei como está a sua vida, você sabe. Você sabe a sua luta. Cada um aqui tem a sua luta, cada um aqui tem algo para poder vencer em Deus. E quando o Senhor falou para mim assim, se faz necessário, porque as lutas não vão parar na nossa vida. Então chega um tempo que você precisa aprender. Sabe aquele pai que coloca o filho para andar de bicicleta? Ele cai, ele cai, ele cai. Vai ter um momento que você precisa andar de bicicleta. Vai ter um momento que você precisa lidar com a tua dor. Vai ter um momento que você precisa entender que você não está sozinho. Vai ter um momento que você vai ter que botar no teu rosto um sorriso, mesmo chorando. Porque você não está só, porque Deus está com você. Se você crê que existe um lugar de fartura, eu quero que você glorifique a Deus nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, eu sei que esse lugar está reservado para mim. Essa sala está te aguardando, igreja. Te aguarda essa sala. Eu quero te chamar essa noite, para que você venha para o altar. E você fala com o Senhor que você quer chegar nessa sala. Que essa sala que Ele reservou, para que você encontre o caminho dessa sala. E que a tua noite de choro possa terminar. Que a alegria possa chegar pela manhã. E que essa dor não venha mais te corroer. Não venha mais machucar a tua alma, porque o Senhor tem estado contigo. Pode vir, igreja. Pode vir, que você vai estar recebendo uma oração nessa noite, amém?